Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Aprovado. Hoje eu estou aqui com o Guilherme Augusto, 20 anos, residente de Alfenas, passou em medicina na Universidade Federal do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Teté. Guilherme, vamos eh, começar pelo sentido de quando que despertou em você a vontade de ser médico, de cursar medicina. Desde criança, eu sempre tive o exemplo da minha mãe, que ela é enfermeira, e quando ela ia trabalhar, dando aula, acompanhava muitas vezes ela. Quando ela foi fazer o doutorado dela na USP de Ribeirão, aí que meu sonho realmente aflorou, porque aí eu via ela lá, eu via a USP, e aí vendo também a minha avó, que ela estava na cama, e vendo, assim, a profissão da medicina, essa paixão foi sendo cultivada, cultivada, e aí, quando eu estava mais ou menos no 8º ano, eu decidi que realmente eu iria querer fazer medicina. E aí, a partir do oitavo ano ou até antes, você já começou numa mentalidade de estudar um pouco mais aprofundado para conseguir passar em medicina? Assim, na escola, eu não tinha dimensão do que era o vestibular em si. Eu estudava sempre pensando que meu sonho era passar direto do 3º ano. Porém, eu não tinha a dimensão de como funcionava o vestibular. Então, eu estudava naquela mentalidade da escola, de ler a apostila, não fazer tanto exercício, fazer só as tarefas, os trabalhos. Então, não foi uma preparação tão direta. E por isso eu tive que acabar fazendo cursinho. Não teve total noção de como que era a complexidade, a competição, né? É, absolutamente, eu não tinha, assim, a noção de como era competitivo, de quanto era difícil realmente passar. Entendi, muito legal. E assim, você já é um aluno que mostrou pra gente nesse tempo, esses 2 anos de cursinho, que gosta de estudar, e Uhum. gosta de se dedicar. E assim mesmo você precisou do cursinho. Quando vocês tomaram a decisão de escolher o Pra Federal, o que que te levou a escolher o cursinho para ser o seu companheiro nessa trajetória? Eu acho que, assim, teve muitos fatores. O primeiro é que eu queria ficar perto da minha família, já que eu sou residente de Alfenas. O segundo é o tamanho do cursinho, a quantidade de aprovações que ele tinha, o sistema de ensino poliedro, que é um sistema, assim, muito reconhecido, um dos melhores do Brasil, e, assim, a qualidade da estrutura, dos professores. E aí eu acabei indo no início para a turma média. É, legal demais. A turma média ela traz aquela, segurança de oferecer muita bagagem teórica para que o aluno consiga fortalecer as suas bases, né. Sim, a questão da apostila da turma média também, que tem muito exercício, é uma apostila muito completa. A gente está falando ali de mais de 24 meses de exercício, não dá Eu não consegui acabar, completamente, porque é muito exercício e ela, assim, é muito aprofundada mesmo. E como que foi, o seu primeiro ano de cursinho após você fazer as provas, aí veio a a não aprovação ali, como você se sentiu, como você se comportou em relação a toda, esse contexto? Assim, após o 3º ano, que eu já ao longo do 3º ano, eu vi que, assim, era muito difícil e que eu realmente não ia passar. No primeiro ano de cursinho, eu me esforcei muito para que eu conseguisse passar. Só que chegou na minha primeira prova, que foi a UFO, que foi mais ou menos na metade do ano, eu vi que ainda faltava muita coisa para trabalhar nessa metade do ano, principalmente na questão de treinar tempo, que era a minha maior dificuldade. Então eu quase nunca conseguia acabar a prova do jeito que eu queria. Então, assim, foi fazendo simulado, foi me dedicando, me preparando, mas mesmo assim a aprovação não veio. Principalmente, no Enem, que era meu maior foco e que acabou sendo uma decepção pra mim. Aí no segundo ano de cursinho, eu falei que, seria aquele ano. E assim, você sentiu durante o ano, você mudou a postura de estudo, como que o que que fez com que você ganhasse essa confiança para que acontecesse? A minha maior diferença foi tornar o estudo mais ativo, assim. Porque no primeiro ano eu foquei muito em aula, porque eu achava que a minha defasagem também estava na parte do conteúdo, mas eu vi que realmente, assim, precisava treinar mais exercício e principalmente simulado e prova. Então eu vi em todos os simulados do cursinho, tanto simulado da FUVEST aberto, simulado, da Unicamp, da UFO, e também fiz muito simulado. Eu fazia 3 provas antigas toda semana. Nossa, é pura neurociência, pura estratégia de estudo.
é o que a gente sempre prega, não é estudar muitas horas, e ter que estudar certo, da maneira correta que vai dar resultado, né. E o principal é, assim, ver o erro como uma forma de ampliar o conhecimento e não, assim, algo assim: "Ah, nossa, eu errei, não nunca vou conseguir passar". Então é realmente focar nos erros. Então nos simulados, não era só fazer o simulado, era a maior parte de corrigir. Então eu gastava mais tempo corrigindo o simulado do que realmente fazendo. É. Normalmente quando a gente ainda não tá maduro, a gente enxerga como humilhação, né. Sim, assim, às vezes a gente não dá, a gente pensa: "Ah, esse é um erro de besteira, eu errei porque eu não estava concentrado na hora", mas e aí você nem foca no erro e vai fazendo mais exercícios, mas não corrige o que realmente importa, porque a parte principal de fazer exercício, além de treinar o que você sabe, é ver o que falta ainda. Com certeza, assim, eu acho que é ter um cronograma de estudos e saber, aliar o que cai nas provas com o que você tem estudado e ir fazendo uma checklist daquilo de forma crescente, programada, é fundamental, né. No entanto, o número de acertos seu no Enem foi Sim. Foi quanto? 165 no primeiro momento, mas eu acabei perdendo 3 questões com anulação. mas essa anulação te mantém ainda no 165. Você fez uma prova que você errou 15 questões. É, Você foi super bem, sim. né, e ainda teve a questão da redação. Então, que a minha redação ela acabou sendo penalizada mais do que eu esperava tirar 960 e acabou vindo 880, porém, eh, o meu número de acertos conseguiu manter a minha média alta. A área do conhecimento que você mais viu nota foi qual? Foi ciências da natureza que eu só tinha errado 2, eu tinha acertado 43. E assim, pra mim foi uma mudança total, porque física mesmo eu tinha muita dificuldade no terceiro ano, eu saí fazendo pouco acertos e eu consegui gabaritar a prova de física. Biologia eu sempre gostei muito e eu também fui muito bem, química também. A prova de física do Enem esse ano, ela foi um pouco mais desafiadora, viu. Sim, e a parte de física eu mergulhei muito, porque era uma matéria que eu tinha muita dificuldade e que mesmo com uma prova vindo mais difícil, eu consegui acertar todas. Legal demais. Qual foi sua nota em natureza? Aí eu levei quase 800. E na matemática? Matemática foi, quase 900, foi 899,9. Você quase gabaritou também. Eu acertei 42, mas acabou indo pra 41. Só que a minha média não foi maior, porque eu errei as questões difíceis e acabei, errando umas médias. Que legal, bacana. Muito, muito legal o seu resultado, viu, Gui. E conta pra gente como que foi no momento que saiu a nota, que você viu a sua média, qual que foi a sensação, com quem que você estava? Assim, eu estava com meus pais durante a madrugada, porque eu fiquei muito ansioso, eu sempre sou ansioso. Eu saio da prova e já corrijo o quanto que eu acertei, e eu queria muito ver o meu resultado. Foi um misto de emoção, tanto de alegria por ter feito uma média alta, tanto assim um pouco de decepção de eu ter me dedicado tanto e a minha redação ter sido penalizada. Então 880 pra mim foi tipo assim, um balde de água fria, querendo, ou não, porque eu esperava uma média que fosse maior. Porém, o meu número de acertos conseguiu manter minha média alta. Legal demais. Aí, quando chegou o SISU, como que foi os dias de SISU, experimentação, consulta da universidade, de qual escolher a universidade, onde que eu vou fazer medicina, como que foi essa sensação, essa situação? Assim, o SISU é um grande jogo, e que a gente tem que se preparar muito para o SISU. Então eu sentei com a minha mãe, a gente analisou faculdade por faculdade que a minha média estava acima, e aí eu fui ponderando uma série de fatores, como a nota que saiu da Enamed, a classificação dela, a questão de pesquisa e extensão, a possibilidade de ter um intercâmbio durante a faculdade, a questão da proximidade com a Alfenas também. Então eu fui ponderando vários fatores, a questão da escola também, que pra mim era algo muito importante. Você foi privilegiado pela sua mãe ser da academia e ela te ajudar a analisar todas essas situações, porque, ao meu ver, é uma opinião minha, a medicina ela vai tomar o norte de que muitas profissões foram na década de 90 ali, início dos anos 2000, aonde você se formar e como você se formar, vai determinar as suas contratações futuras, os seus trabalhos,
na atuação, né. Com certeza, e principalmente também para residência, então ter uma preparação que te, redireciona para residência, que atualmente é muito importante, com cada vez mais médicos se formando, cada vez mais faculdade de medicina, e às vezes, assim, ter uma faculdade boa, ainda mais essa escancar o que foi a nota do ENAMED, é muito importante. E voltando lá no tempo de cursinho agora que a gente fez, o quanto você considerou que o cursinho pôde te agregar, te ajudar, não só na questão das competências, do estudo, mas também no na sua evolução, na sua maturação? Ai, assim, vários aspectos, tanto ver a dedicação dos professores como uma inspiração profissional também, tanto o acolhimento que o cursinho deu, que foi muito importante, tanto também a questão humana, a questão psicológica, meus amigos, vendo meus amigos, que se dedicam tanto e que me ajudaram a ter outros aspectos também, conhecer outras pessoas de cidades diferentes, de realidades diferentes, para mim foi muito importante. Uma coisa que eu olhando aqui do cursinho, posso estar até enganado, mas o que me pareceu é que nesse segundo ano de cursinho você teve muito mais sociável, você teve muito mais contato com os amigos, acho que por ter tempo de Sim. direcionar, de conviver melhor com eles, né. Aham. Assim, a turma Matutino e Tanta Média, eu tenho muito carinho pelos meus amigos, assim, são pessoas incríveis, também muito inteligentes e que a gente estudava junto, se preparava junto e, assim, foi muito bom e conhecer também pessoas no Matutino, principalmente, de idades muito diferentes. E que, assim, a Soraya mesmo, ver ela lutando, batalhando, e é muito importante isso. Eu percebi muita gente falando e a forma que um falava do outro aqui no cursinho, era exatamente esse cuidado. "Nossa, eu torço pelo Gui passar, eu torço pela Soraya passar, eu torço pela Yasmine passar". E aí a gente via uma colaboração ali, um coletivo muito, muito legal, onde todo mundo se enxergava como aprovado e não se enxergava como competidor. Eu acho que esse é um dos principais fatores do cursinho, assim, a questão do acolhimento, porque eu vejo que muitos cursinhos de outras regiões, de outras cidades, têm uma competição muito grande e que acaba, assim, criando um clima tão hostil que acaba afundando o seu estudo. E aqui você tinha um clima realmente de carinho, de um querer ajudar o outro, de um querer subir o outro. Eu acho interessante você ser conhecido pelo seu nome, por quem você é, pela sua personalidade, suas características, competências, socioemocionais, né. Acho muito, muito legal, essa forma. Desde que a gente entrou numa especialização maior para aprovação em medicina, que a gente sabe que é um mundo muito competitivo, a gente sempre pregou que dá para encher uma turma da Unifal, por exemplo, uma turma da de alguma faculdade com todos os nossos alunos aqui, Sim, senão ninguém vai tomar vaga de ninguém. Então acho que esse ambiente acolhedor, essa ajuda faz com que todo mundo cresça junto e consiga alcançar voos maiores, né. com certeza. E quando saiu o SISU, de repente vi que eu estou aprovado, chamado na primeira lista. Aí foi, assim, uma alegria e ao mesmo tempo uma surpresa muito grande, porque eu fiquei, angustiado, falando assim: "Gente, vai entrar muita gente, eu vou sair, vou ficar pra fora". Só que aí quando eu vi que realmente eu tive a certeza, foi uma alegria muito grande, assim, até agora eu ainda não caiu a ficha totalmente. E o que que você está esperando de expectativa, assim, para começar as aulas? O que que tá te deixando um pouco mais ansioso? Ai, tem muita coisa assim, imagino que deve ser algo muito diferente do que a gente estuda, tem a pressão deve ser maior, a rotina deve ser um pouco mais exaustiva, então assim, e principalmente acho que o que mais me dá medo é ter que mudar de cidade, com o apoio que eu tive dos meus pais e assim, acabar ficando sozinho. Sozinho a gente nunca vai estar, mas assim, perder esse apoio familiar um pouco, é o que mais me assusta. Ah, é assim, a faculdade você vai gostar demais, em todos os aspectos, tenho certeza que você vai se dar super bem lá. E vai ser um momento, uma trajetória, foi um marco da sua história, que você vai lá na frente você vai sentir muita saudade, você vai ter visto que valeu demais a pena fazer, a medicina onde você escolheu e deu certo de fazer. E os seus pais vão estar ali o tempo todo com você. A cerimônia do jaleco vai ser um marco também para vocês, eu quero ver fotos, hein, lá por várias vezes lá. E eu queria que você pudesse dar alguma palavra de incentivo para os seus colegas que ainda não chegaram na aprovação, mas que estão buscando, e para as pessoas novatas que estão se deparando
esse ano com a realidade dos vestibulares. Sim, você poderia mandar esse me falaram. A gente nunca tem a certeza de quando realmente vai ser a nossa hora, porém a gente só vai ser aprovado se a gente não desistir. Então a persistência é algo muito importante, porque a gente não pode abandonar um sonho como se não fosse nada. Então assim, persistir e falar assim: "Não, esse é meu sonho e eu vou alcançar uma hora ou outra". Então assim, fazer muito simulado, se dedicar muito, prestar atenção no que os professores falam, é corrigir os erros. Eu também usei muito o Anki durante minha preparação, que eu acho que foi muito importante para rememorar, porque mais do que aprender é revisar também, porque a prova vai te cobrar tudo e você precisa estar fresco que você aprendeu no início do ano, então é muito importante. E assim, uma hora ou outra a aprovação vem. Com certeza, muito boa sua palavra. Falar sobre a persistência e a constância é fundamental, porque muitas das vezes a gente negligencia e acha que para a gente um ano é suficiente ou passar direto do terceiro ano é suficiente, sendo que na realidade a competição ela é muito alta. A gente tem que não entender que a maturidade é necessária para que a gente consiga passar. Eu acho que você está entrando no time perfeito, em medicina. Eu acho que você vai voar lá na faculdade, Gui. A expectativa que a gente tinha em você aqui, ela vai continuar, durante a sua trajetória inteira aí na carreira, tenho certeza. Muito obrigado, PT. E outra coisa também que eu queria dar, outra dica que eu lembrei agora, é não se comparar. Muitas vezes a gente se pega assim, fala assim: "Nossa, porque o outro passou e eu não passei. Nossa, no minha vez nunca vai chegar". Só que a questão é que as pessoas têm realidades diferentes, têm apoios diferentes, têm histórias diferentes. E assim, é se inspirar no outro. E eu via muito isso. Eu vi os aprovados tendo, eu falava assim: "Não, eu vou ver e vou me inspirar no que ele tá fazendo de certo, o que que ele o quais foram os acertos dele". E acho que é isso, é não se comparar, porque a comparação pega muito. E outra coisa, cuidar da saúde mental, da saúde física. No meu primeiro ano de cursinho, eu acabei negligenciando a questão da academia, que pra mim era importante, e que no segundo ano eu vi que é muito importante, assim, você ter um tempo de escape dos estudos. Um tempo seu, Aham, pessoalmente seu, o ócio produtivo. sim. E você falou sobre isso aqui, me veio o pensamento sobre quando você decidiu que queria medicina, você estava no oitavo ano e na rede privada. Então você, por si só, independente da escola, já veio com o hábito de estudar, com a dedicação de estudo desde muito cedo. E tem gente que chega no cursinho e a falta de maturidade fez com que ele não estudasse nada. Ele Uhum. tenha que aprender a estudar aqui, tenha que aprender a ter bagagem aqui e amadurecer tudo aqui. Então, não necessariamente pode ser que ele consiga em um ano realmente, porque é um curso realmente muito concorrido e exige muito, exige uma trajetória sobre isso. E ter disciplina para sempre estudar, toda semana, todo dia, sentar e fazer é muito complicado e exige muito, porque assim, você acaba que você vai, ficando cansado, ficando exausto e acaba enrolando. A procrastinação é algo que pega muito estudante e que também me pegou em alguns dias, em algumas épocas. Então assim, realmente ter persistência e acreditar no sonho. Foi muito legal, Gui. E eu queria muito te agradecer por estar aqui com a gente nesse Papo Aprovado. Nós estamos extremamente felizes com o seu resultado, é muito merecedor do que está conseguindo agora. E dizer que a gente deseja muito, muito sucesso para você em toda a sua trajetória. Muito obrigado, PT. Foi uma honra estar aqui com vocês. Com a equipe do cursinho me ajudou muito. São professores incríveis. A equipe toda é maravilhosa. Eu também queria agradecer muito meus pais pelo todo o apoio que me deram, pelos meus amigos também, por cada dia estar lá me apoiando. A questão de essa rede de apoio é muito importante. Muito legal. E assim a gente encerra mais um Papo de Aprovado e até a próxima. Obrigado.